coisa que parece até piada, mas não é. Nos últimos dias, parte da imprensa resolveu tratar como escândalo o fato de Renato Cariani movimentar milhões de reais. Sim, milhões! Como se um empresário multimilionário, dono de várias empresas, contratos, patrocínios e um dos maiores influenciadores fitness do Brasil não movimentasse dinheiro. E não parou por aí, tá? Uma matéria com aquele título sugestivo, foto de vilão de filme, insinuações e o velho jogo sujo de conectar números com um processo antigo que ainda nem foi julgado, bastou jogar as duas coisas na mesma panela para a narrativa estar servida. Só que dessa vez o Cariani não ficou calado. Ele respondeu publicamente, explicou as movimentações, falou de imposto, declaração, COAF, Receita Federal e escancarou como que a matéria tentou construir uma associação sem provas. Hoje a gente vai entender onde que começou essa história, o que o Metrópolis revelou e por que isso irritou tanto o Cariani, e como que ele desmontou, esse sensacionalismo em torno da notícia. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Renato Cariani, empresário de sucesso, dono de várias fontes de renda, responsável por resultados expressivos para diversas marcas que o patrocinam. Um multimilionário de longa data, movimenta milhões de reais por mês, não é mesmo? Que crime terrível, não é? Mas, falando sério, por mais absurdo que pareça, tentaram transformar essa informação em algo tendencioso, quase como uma justificativa, uma tentativa, de manchar a imagem do Cariri. Fica evidente que certos jornalistas não simpatizam muito com o maior influenciador fitness do país. E depois dessa matéria, para dizer o mínimo, bem ridícula, o Renato ele acabou não tendo alternativa a não ser se defender de uma acusação tão baixa. As movimentações suspeitas. Com uma foto no melhor estilo cartaz de vilão de filme e um título bem tendencioso, a coluna do Tássio Lohan, no Metrópolis, publicou uma matéria que sinceramente não fazia muito sentido. Ela abre relembrando que Cariani é acusado de tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro, acusações que, segundo o próprio Renato, deram e ainda dão muita dor de cabeça para ele. Nós fizemos vários vídeos aqui naquela época explicando todo o rolo, desde quando parecia realmente que Cariani podia ter algum tipo de envolvimento, até o momento em que ele vem a público e esclareceu tudo, passou a impressão de inocência. O fato é que o processo segue correndo até hoje. Na época, o Renato ficou bem mal. Inclusive, houve um desentendimento com seu antigo patrocinador, a Max Titanium, porque ele sentiu que não recebeu o suporte que esperava da marca que sempre defendeu e representou. E demorou alguns meses para que ele conseguisse retornar à rotina e tirar aquela imagem de Heisenberg brasileiro que tanto prejudicou a sua reputação. Depois disso, o homem voltou com tudo. Eu posso dizer que ele tá até maior do que antes. O rei Cariri tá voando. Só que é inegável, esse assunto ainda é delicado para ele. Enquanto o processo não for encerrado, existe o risco de algo acontecer, até mesmo, quem sabe, uma prisão, já pensou? Nesse período de 2 anos, desde que tudo começou, algumas notícias relacionadas ao processo surgiram e outras pessoas tentaram associar algo novo ao caso. Normalmente, Cariani não liga muito para isso, mas essa matéria da última quinta-feira mexeu com ele de verdade, tanto que ele fez questão de responder no Instagram e no seu canal oficial. Segundo a reportagem, o influenciador movimentou 31,5 milhões em apenas 5 meses, entre 11 de julho e 8 de dezembro de 2023. A informação teria sido obtida através de um relatório do COAF enviado à CPMI do INSS. A matéria diz ainda, desse valor total, 19,5 milhões seriam de créditos e 11,9 milhões de débitos, e que o COAF teria concluído que as movimentações estariam incompatíveis com a capacidade financeira declarada por Cariani. Só aí já começa o jogo sujo, se for parar para pensar, porque eles juntaram crédito com débito, enfiaram num bolo só e aí aumentaram o valor da movimentação. É brincadeira, né, cara? É como se eu faturo aqui 100 mil, mas eu tenho gasto com a minha empresa de 90 mil e lucro 10. E aí, na matéria, os caras colocam que eu movimentei 190 milhões. É isso.
Essas são as atualizações, no fim das contas estamos falando de um multimilionário, com empresas, patrocinadores e diversas fontes de renda movimentando milhões, algo totalmente comum nesse meio. O problema foi a forma como tudo foi colocado, deixando subentendido que esses valores teriam relação com supostas atividades ilícitas. Deu para perceber que tentaram conectar uma coisa à outra, mesmo sem fazer isso explicitamente. Isso, mais uma vez, prova o que a gente está cansado de saber, né? Que a imprensa é manipuladora, extremamente manipuladora, né? Na hora, quando é os amiguinhos do rei, aí não faz nem matéria, né, Metrópolis? Quando são seus amiguinhos, vocês não fazem nem matéria, né? Entra em contato com a gente, mas depois não vamos fazer matéria não, porque a agência ali também tem relação com a gente. Aí não faz nem matéria, né? Somos filhos da puta. Agora, quando é pra ser extremamente tendencioso, igual foi agora, com alguém que vocês não simpatizam muito, aí a gente desce a lenha. Faz uma matéria extremamente sensacionalista. É claro, né, que essa notícia ganhou força rápido, principalmente porque muita gente acreditou que havia ligação direta com o processo do tráfico. Foi então que o Cariani, vendo o rumo que essa história estava tomando, resolveu agir e respondeu imediatamente à reportagem. A resposta de Cariani. Cariani manteve a postura, foi bem político na fala, dizendo que seu canal não é palanque para ficar respondendo esse tipo de assunto, afirmou que não tem nada contra o Metrópolis, nem contra os colunistas, mas destacou que a matéria passou do limite e por isso ele teve que vir a público para poder se defender. Primeiro porque meu canal não está aqui para isso, para eu ficar usando de palanque de direito de resposta a reportagens que faz comigo. Meu propósito é outro. Eu, Júlio, Mauricião, toda a turma, quando a gente se reúne, a gente tem um propósito de mudar a vida de vocês. E problemas nos nossos negócios, ou nos meus negócios, eu resolvo na justiça. Só que hoje foi demais, gente. E aí não tem jeito. Eu, infelizmente, tenho que trazer para vocês essa reportagem, mas, acima de tudo, por respeito a vocês. Porque isso daqui não existe. Primeiro, eu queria deixar claro o meu respeito que eu tenho pelo portal do Metrópole. Eu tenho respeito por todos os portais. Eu sei que o jornalismo é um trabalho obsessivo. Eu sei o quanto eles batalham para construir as suas notícias, mas eu preciso me defender. O Renato ele começa explicando essa movimentação de mais de 30 milhões, em seguida comenta justamente a tentativa de conectarem essa informação ao processo do tráfico. Eu abro a internet e eu vejo uma reportagem onde o Metrópole fala que o COAF, que é o órgão que controla as movimentações financeiras, identificou que eu realizei 31,5 milhões, sendo 19,5 milhões que eu recebi de créditos e 11,9 milhões de débitos, coisas que eu paguei. Tá? Então ele somou tudo e colocou 30 milhões de movimento, como se eu tivesse recebido 30 milhões. Eu não recebi 30 milhões, tá, pessoal? Eles disseram que foram 19,5 milhões e 11,5 milhões de débitos. Só que eles associaram isso, em 2023, com o meu processo. O que uma coisa tem a ver com a outra, meu Deus do céu? Isso é muito triste. Isso aqui é muito triste. Triste, por quê? Porque eu não fui perguntado, eu não fui ouvido. Triste, porque ligou a minha movimentação financeira de 2023 a um processo que em 2023 não tem nada a ver, ou seja, essa movimentação não tem nada a ver com essa notícia. Ou seja, ligar isso é muito triste, ligar isso é maldoso, é cruel comigo. Cariani reforça que movimentar milhões não é crime algum. Ele até poderia ser arrogante, bater no peito e dizer que ele tem muito mais para movimentar, e provavelmente tem mesmo, mas preferiu apenas afirmar que isso não configura delito e ainda destacou que os números divulgados nem estavam corretos. Esses números nem estão certos, tá? Nem estão certos. Esses números estão inflacionados, não sei porquê. Esses números não estão certos. Esses números são mais baixos, mas são milhões mesmo, tá? Movimentei milhões, recebi milhões, paguei milhões, como todo empresário faz. Paguei milhões, tá na minha declaração, para todo mundo que eu paguei. Funcionários, clientes, fornecedores. Recebi milhões, tá na minha declaração. Distribuição de lucro de empresas, contratos de patrocínios, palestras, Google do AdSense, tá tudo lá. Tá tudo lá. Além disso, o Renato afirma que todas as movimentações financeiras foram entregues aos órgãos fiscais e que as suas declarações de renda de 2023, 2024 foram feitas e aprovadas. Ele ainda diz que se houver qualquer dúvida, é só perguntar diretamente para ele. Apresenta os documentos, comprovantes, toda a papelada certinha mostrando que tudo foi declarado e entregue como manda a lei. Movimentar milhões de reais não é errado, não é crime. Movimentar milhões de reais é o trabalho de todo empresário próspero. Agora, todo cidadão brasileiro, ele está sujeito à fiscalização do COAF, que é o órgão que controla as movimentações, e da Receita Federal. E eu estou dizendo aqui, todas as minhas declarações de imposto de renda, inclusive a de 2023, inclusive a de 2024, que veio em 2023, foram registradas e processadas na Receita Federal. O que significa processadas? Significa que o sistema da Receita Federal pegou o meu imposto de renda, recebeu, conciliou com o sistema dela, ou seja, todas as operações que eu fiz, e ela processou, ou seja, o sistema diz
que está ok. E mesmo assim, mesmo o sistema dizendo que está ok, eu estou sujeito à fiscalização. Mas algo que irritou ainda mais o Cariani foi o fato de ninguém do site, né, do Metrópolis, ter procurado ele para poder checar essa informação ou ouvir a sua versão dos fatos. Mas uma coisa que me deixou chateado. Primeiro, eu chequei o meu direct, chequei meus e-mails, ninguém me chamou. O Metrópole não me chamou. Cariani, ó, eu vou enviar essa reportagem aqui, tá? Enviar essa reportagem. Você quer se declarar sobre isso? Quer se defender? O que você tem a me dizer sobre isso? Porque essa é a regra da imprensa, né? Olha, eu tenho uma informação, eu checo essa informação e entrego. Ninguém me chamou. Não tem um e-mail. Renato também comentou sobre a publicação do Metrópolis no Instagram, onde colocaram a sua foto com aquele visual de vilão de filme acompanhado de um título bem tendencioso. Essa não dá. Ó, CPMI descobre movimentação milionária de Cariani após quebra de sigilo. Gente, sou empresário. Agora virou crime você ter movimentação milionária. Acusado de tráfico de drogas, associação, tráfico, lavagem de dinheiro, influenciador e empresário, Renato Cariani movimentou 31,5 milhões num período de apenas 5 meses. Primeiro, esses números estão errados. São menores, mas são milhões. E não tem nada de errado nisso. Sabe por quê? Porque tá tudo declarado. Ele encerra a sua resposta dizendo que ele está totalmente à disposição para entregar qualquer documento que o COAF ou a Receita Federal solicitarem, caso exista alguma dúvida sobre alguma coisa. Eu estou aqui me colocando à disposição do COAF e da Receita Federal para enviar qualquer relatório que eles precisarem, deixando claro toda a movimentação que eu fiz. Está lá na minha declaração de imposto de renda, está lá em detalhes. Mas precisa de mais alguma coisa? Está aqui, sabe por quê, gente? Eu trabalho pra caramba para fazer o que eu faço. Por isso que eu não tenho medo de vir aqui explicar. Por isso que eu não vou me esconder, porque tudo que eu faço, tudo que eu trabalho, tudo que eu recebo, tudo que eu pago, as centenas de famílias que dependem do meu trabalho, das minhas decisões todos os dias, é feita de forma honesta. Isso aqui foi triste. Isso aqui mexeu comigo. A matéria do Metrópolis continua no ar, porém, após a resposta do Cariani, se você entrar lá, você vai ver que tem, então, essa resposta do influenciador na matéria, algo que eles já deveriam ter feito antes de publicá-la, né? Entrado em contato com ele para ter essa resposta. Mas não, né? Não. É complicado, né? Quando a imprensa resolve aí te derrubar, né? Ela vem com tudo. Na minha humilde opinião, o responsável pela matéria foi, no mínimo, irresponsável, tá? Pra não dizer outra coisa aí com o Cariani. Não tem contato com ele, tá? Não sou próximo do Renato, e é bem provável que ele nem conheça esse canal, e se conhece, talvez nem goste, tá? Porque eu já critiquei ele aqui um monte de vezes. Como, por exemplo, naquela última vez, que ele dá a promessa dele de cuidar da menina lá, e depois ele deixou a coitada lá, Deus dará, né? Mas a gente precisa ser justo. Essa informação sobre a movimentação de dinheiro, por si só, não prova absolutamente nada. Ele não deveria sequer estar sendo conectado ao processo de 2023 do jeito que, aparentemente, tentaram sugerir.